Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Eni Rocha e a aula de hoje é sobre substantivos. Bom, substantivos são palavras que designam seres visíveis ou não, animados ou não, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Então, eu imagino que ao redor de vocês, numa sala que vocês estão aí assistindo a aula, vocês observem o que é que está ao redor de vocês. Provavelmente você consegue ver um sofá, uma televisão, janela, parede, pessoas. Então, a partir do momento que você dá nome a essas coisas, essas palavras são substantivas. Bom, substantivo pode dar nome às pessoas. Temos aqui como um exemplo a cantora Ivete Sangalo e o jogador Messi. Substantivo também serve para dar nome às qualidades. Por exemplo, beleza, perigo, curiosidade. Substantivo também serve para dar nome aos sentimentos. Amizade, raiva, amor. Substantivo também serve para dar nome aos objetos. Cadeira, óculos, quadro. Substantivo também serve para dar nome aos lugares, como por exemplo, aeroporto ou parque. Mas, se o lugar for específico, se ele tem um nome próprio, então aeroporto Castro Pinto também é um substantivo. Parque da Lagoa, outro substantivo. Substantivo também serve para dar nome a todos os seres reais ou imaginários, como por exemplo, fada, Papai Noel, flores. Os substantivos são organizados em 7 grupos. Vamos ver cada um deles. O substantivo pode ser comum ou próprio. O que é um substantivo comum? São aquelas palavras genéricas, como por exemplo, praia, parque, lápis, cadeira. São nomes comuns. Nome próprio são quando a gente dá um nome específico àquele ser, como por exemplo, Praia do Cabo Branco. Percebam que quando eu coloco um nome próprio, obrigatoriamente eu uso a letra maiúscula no nome próprio. Parque da Lagoa. O substantivo também pode ser simples ou composto. Simples é quando ele tem apenas um radical. Mas aí você fica pensando, o que é radical? Bom, de uma forma bem simples de explicar, é quando a gente vê apenas uma palavrinha. Por exemplo, no slide, guarda. Quando você vê essa palavra guarda, vem à sua memória um guarda de trânsito, um guarda policial. Agora, o substantivo composto é quando ele tem 2 ou mais radicais. Em outras palavras, 2 ou mais palavras. Guarda, chuva. Percebam que agora já se trata de outro objeto. Então, uma coisa é guarda, outra coisa é guarda, chuva. Um outro exemplo, a palavra sol. Substantivo simples, apenas uma palavrinha. Agora, girassol. 2 palavras, mas não tem o hífen. Você vê que a palavra está aglutinada, ela está juntinha. Então, girassol já é um outro objeto, uma flor, né? O substantivo pode ser primitivo ou derivado. Temos como um exemplo livro,
E a palavra primitivo significa que é a palavra primeira, primitiva. E derivados são as palavras que vão se originar a partir da palavra primeira. Então, temos livraria, livreiro. Temos também um outro exemplo, pedra, outra palavra primitiva. Que outras palavras você pode formar a partir da palavra pedra? Eu trouxe um exemplo pedreiro. Podemos colocar pedraria, pedregulho. Temos também o substantivo, pode ser concreto ou abstrato. O que é o substantivo concreto? É aquele que, por exemplo, você pode ver e pegar, como por exemplo, lápis. O concreto você não vê, mas vem à sua mente, vem à sua memória um elemento. Por exemplo, gnomo. Gnomos não existem, mas na cultura, no folclore, ele existe. Então, a partir do momento que que vem à sua mente essa imagem de um gnomo, então ele existe, é um substantivo concreto, a palavra. O ar você não pega, o ar você não vê, mas ele está ao nosso redor. Então, a palavra ar é um substantivo concreto. O que será o substantivo abstrato? Será um substantivo que vai precisar de um outro elemento para que ele tenha um sentido completo. Como, por exemplo, a palavra beleza. Então, quando eu falo beleza, na sua mente vem beleza, tipo uma roupa, a beleza da roupa. Mas para mim pode ser a beleza de um quadro, a beleza de uma criança. Então perceba que o substantivo abstrato precisa de um apoio, de um outro elemento para que ele tenha um sentido completo. Outros exemplos, leitura. Para mim pode ser a leitura de um livro, para você pode ser a leitura de um jornal. Então percebam que precisa de um outro elemento para que a palavra leitura tenha um sentido completo. Então, esses são os substantivos abstratos. Um outro exemplo, saudade. Você pode ter saudade de alguém, você pode ter saudade de um momento. Então, a palavra sozinha, saudade, precisa de um outro para que sua existência seja completa. Temos também o coletivo. Substantivos coletivos são aqueles em que a gente tem um grupo da mesma espécie, do mesmo elemento, e a gente vai dar um nome a esse grupo. Então, se você vê um monte de peixes juntos, então ele vai receber um nome de cardume. A partir do momento que você vê muitas pessoas no mesmo lugar, podemos chamá-la de multidão. Um outro exemplo, revoada. É o conjunto de pássaros voando. Bom, o substantivo, ele pode receber várias classificações. Eu trouxe para vocês aqui no slide um exemplo da palavra amor. Amor é um substantivo simples, porque ele não é um substantivo composto. Amor é um substantivo masculino, então ele não é feminino, ou seja, ele só pode ser uma coisa ou outra. É um substantivo abstrato, então a palavra amor é um substantivo abstrato, porque precisa de um outro elemento para que ele possa ter um sentido completo. Muitos alunos também confundem substantivo com verbo. Vamos ver mais um pouquinho a diferença entre verbo e substantivo, apesar que verbo é um outro conteúdo, outra classe gramatical, mas eu vou explicar rapidamente para que você possa entender o que é um substantivo, não, diferenciar o que é um substantivo de um verbo. Então, nós temos aí o verbo amar e o substantivo amor,
como é que eu consigo diferenciar essas duas palavras, as duas classes gramaticais? Uma outra dica é o uso do artigo. Os artigos, que são o, a, os, as, uma, uns e umas. Então, a partir do momento em que você usa o artigo e depois o substantivo, vai dar certo, porque a função do artigo é definir se o substantivo é masculino ou feminino, ou se o substantivo é no singular ou no plural. Então, você não consegue formar uma frase a amar de uma mãe. Então, a palavra amar é verbo, mas você consegue dizer o amor de uma mãe. Então, significa que a palavra amor é um substantivo, porque eu consigo colocar o artigo primeiro. Um outro exemplo, a palavra ler. A ler de um livro. Fica estranho, mas eu consigo dizer a leitura de um livro. Então, percebem a diferença entre verbo e substantivo? Vamos para frente. Muitos alunos também confundem adjetivo com substantivo. Para eu explicar isso, é necessário você entender o que é um adjetivo e o que é um substantivo. Já vimos que substantivo dá nome à pessoa, dá um nome aos lugares, dá um nome às coisas que estão ao seu redor. Adjetivo vai atribuir qualidades e características a um substantivo. Então, quando eu falo beleza, feiura, vem para mim uma imagem. Eu estou dando nome a alguma coisa. É diferente quando eu digo belo, quando eu digo feio. Algo precisa ser belo, algo precisa ser feio. Então, a palavra feio e belo não tem um sentido completo. Precisa de algo para que esse sentido seja completo. É diferente do substantivo, beleza e feiura, por exemplo. Bom, fico por aqui e até a próxima aula.